Bob Esponja pode ser infantil? Sim, mas tem coisas nele que são bem delituosas e é sobre isso que iremos falar hoje. Oi, gente, saindo da imagem, antes que eu tenha que colocar um capacete igual a Sandy e preferido do biquíni defender o pessoal, tanto crime que tem, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Chegou a hora de julgar a esponja mais amada do Brasil, mas dessa vez vamos analisar vários personagens e falar alguns pontos que são delituosos, se eles fazem frequentemente ou não. O primeiro deles, que acontece muito, é do Bob Esponja e do Patrick irritar bastante o pessoal. Tem um episódio que chama muito a minha atenção quando está ali o Lamolusco, que é vizinho do Bob Esponja, tentando dormir ali, sossegar o protagonista, aí enchendo o saco de... Vocês não têm noção do quanto isso é irritante. Só que quando a gente é criança, a gente fica às vezes do lado dele, tipo, eles só querem se divertir, querem brincar. Mas também, quando você cresce, você entende o outro lado. Pelo barulho, pela de tão alto que é, pode ser considerado como uma pena da lei de contravenção penal, que não dá tanto. Ai, meu Deus, eu vou fazer um barulhão ali, não vai acontecer nada. Olha, eu tenho que dizer que pode estar enganado, porque às vezes sim, eles aí no administrativo, uma multa, alguma coisa, mas pode chegar aí pra detenção por conta disso. Eu acho que esses dois, de tanto que eles fazem, é bem provável que o guarda lá teria enchido o saco e já mandado eles aí pra cadeia, não importa. 18 horas! Também tem um episódio que é o coitado do Bob Esponja que sofre, que é aquele momento que tem um personagem chamado Fininho, que ele quer de todo jeito acabar e chutar o traseiro do nosso protagonista. Vou chutar o seu traseiro. Acho que só de falar isso vocês devem lembrar, porque esse episódio é muito marcante, me chamou bastante atenção e é um dos que eu mais passo raiva. Vocês não têm noção. Ele faz sim, ele usa de violência psicológica, ele ameaça, ele fica ansioso pra saber qual momento que isso vai acontecer, porque demora o episódio inteiro naquilo. Por isso tem um artigo 147 do Código Penal que te dá 6 meses de pena. Mas não chega só nessa parte, ele também vai pros finalmente. O que ele faz? Ele chega e dá vários socos no Bob. Como a gente sabe, é esponjoso, então não acontece nada, gente. Ele chega aí muito de ter ficado preocupado porque nada acontece. Ele sente como se fosse pluminha batendo nele. Mas se nós formos voltar para a realidade, poderia ser sim uma tentativa de homicídio 121 do Código Penal. Ele não faz coisas simples. Ele vai em toda a raiva possível. E mais ainda quando ele vê que não faz nenhum efeito. A gente sabe que na vida real não é assim, né? Muito raro isso acontecer. Por isso, sim, pra mim vai além da lesão corporal. Um outro agora do Código Penal pro Código de Trânsito Brasileiro, porque sabemos que o Bob Esponja, ele faz muitas atrocidades desse lado. Mas vamos primeiro em um episódio que ele acaba montando um carro bolha. Todo mundo fica impressionado com aquilo, acha maravilhoso, vai na porta dele e faz ele construir vários. Então a cidade toda acaba sendo tomada por caos bolhas que são bem sensíveis e podem estourar a qualquer momento. Por causa disso, eu vi um momento em que o protagonista ele é parado pelo guarda, só que não pode multar porque disse: isso aqui é algo novo, não tem carteira pra isso, então meu querido, eu vou continuar, não tô nem aí. Tudo que você faz de invenção, ali no caso, é como se fosse um barco, que eles já usavam um carro, mas de um outro tipo de modelo. A gente sabe que na vida real, o carro bolha. Mas ali no caso, é como se fosse uma modificação. Então você faz de outra maneira que pode ser usado. É quando você muda alguma coisa no carro que seja muito perceptível, que vai mudar a parte de segurança. E às vezes sim, vai ter que ter um treinamento. Tem que passar pelo Detran, ter autorização deles e também do Inmetro para ter certeza que aquele carro pode ir para a estrada. Não é assim tão simples de você criar algo e colocar ali. Às vezes dizer, como é novo, eu não vou precisar de carteira, vocês têm que inventar uma lei para fazer isso. Nesse caso, como eu disse, não, porque já tinha um tipo de barco, ele fez de outro estilo. Então, 230 do Código de Trânsito Brasileiro comenta que se você não fizer, você
vai ter aí, bem possível, o seu carro guinchado até autorização. Tem um outro personagem que é o seu siriguejo, que a gente sabe que ele é muito casquinha, ele só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Uma das coisas que ele já fez foi ver uma moeda no chão, pegar pra ele sem nem perguntar de quem é dinheiro, né? Achado não é roubado, quem perdeu que foi relaxado. O próprio Código Penal já diz que se você encontra algo na rua, você tem que ou entregar aí pra uma autoridade policial, pra, por exemplo, alguém que está no lugar, dono do evento, puxados perdidos, algo assim. Você pegou ali, não deu os 15 dias, ainda não existe o delito. Mas pelo caso do siriguejo, bem provável que muito mais, ele nem ligou. Então sim, ele seria penalizado por isso, mas a pena também não é das mais grandes. Tem outro que eu acho bem interessante, que furtar aí um banco. Então sim, isso acontece. Uma arma na cabeça de ninguém, está ali de noite, mas tem a qualificadora porque eles fazem de uma maneira assim, com muita destreza. E furtar uma coisa de um banco, você tem que ser alguém apto, esperto. Tem meio que ser 4 anos. Tá um pouquinho mais. O outro que eu tenho que comentar pra vocês é quando Bob Esponja veste calças compridas. Então o pessoal está adorando, acha ele como se fosse um ídolo por ter usado uma calça desse jeito. Por causa disso, ele fica muito assim com o ego pra cima e anda na calçada, e tem um certo momento que ele passa numa poça e acerta o protagonista, que acaba tendo que ficar sem a calça comprida por um tempo. Ele foi na lavanderia rapidinho pra enxugar. Isso é algo interessante, porque se o tal motorista aí fez de propósito, que viu que ele tava andando aí com o ego lá em cima, se achando e queria fazer isso, pode aí ser um delito do Código de Trânsito brasileiro, mas se não tiver intenção, não existe esse delito, tá bom? Então ele não teria cometido. Mas para isso também teria que aí nosso protagonista denunciar, mas eu não queria deixar passar porque é uma coisa diferente. Alguém talvez esteja sentindo falta do vilão, que é o Plankton. Tem certos momentos que ele faz o que? Ele se veste de outra maneira, às vezes com uma fantasia, alguns também pra fazer algo muito ruim com seu siriguejo. Isso sim é falsidade ideológica, porque ele está fingindo ser outro ser pra tentar aí enganar. Isso sim não é legal, né? A gente sabe. Mudança de gênero, de idade, de raça, vários estilos de mudança são sim como falsidade ideológica. Outro também que deve ter dado muita raiva no pessoal é o Bacalhau, em um certo episódio em que ele chega ali no Siri Cascudo com um hambúrguer. Aí ele fala de uma maneira que deixa o pessoal ser enganado, que não entende muito, mas quando entregam pra ele, ele toda a vida diz: não tem picles. Você esqueceu o picles! Só que o Bob Esponja vai fazendo e ele vai dizendo que não tem. O nosso protagonista deve ter se sentido muito louco de, meu Deus, mas eu coloquei, como assim que não tá? E ele só fez isso pra poder ganhar mais hambúrgueres, pra ter aí tudo de graça. E assim, né, o seu siriguejo não deve ter gostado nada. E isso é nada mais nada menos do que 171 do Código Penal, um baita do estelionatário que fez isso pra enganar, pra tirar vantagem. Descobriram que foram enganados porque tava tudo embaixo da língua dele. Eu comentei com o Plankton, mas teve um certo episódio que ele foi assim atormentado, que ele se vestiu como se fosse aí de um ouriço do mar, que tinham vários ali no Siri Cascudo e estavam pegando os ingredientes, fazendo o lugar fechar. Não tinha encontrado maneira de fazer com que eles saíssem de lá. Então o que encontraram foi fantasiar o Plankton de ouriça e ir lá para tentar encantar todos eles. Todos eram machos e foram atrás do Plankton. Nem perceberam que era uma mentira. E algumas vezes também eles tentaram fazer coisas com ele, beijar, algo assim, porque estavam bem encantados. E parece ser como se fosse uma importunação do 215A do Código Penal. Só que a gente tem que entender que até no fundo do mar tem certos
personagens que são irracionais. Eles não parecem fazer sabendo que aquilo ali é errado, que é certo, só apenas foram. Eles não seriam punidos pelo artigo 26 do Código Penal, nem poderiam ser internados porque é caso de serem animais irracionais. O último que eu queria deixar para vocês é o Bob Esponja quando ele vai aí fazer uma prova, ter as aulas de direção, todos os episódios assim que tem a ver com isso, e um deles foi quando eles estavam ali e acaba ele fazendo bolhas que o deixam cego e batendo nas coisas, e ocorre um acidente com vários e vários carros, tem ali engarrafamento. Por causa disso a gente vê que é culposo, claro, mas tiveram vítimas, e com essa grandeza bem provável que seria fatal para alguns seres aí. Eu tenho que dizer que nesse caso, por ele ainda não ter a carteira e estar aí praticamente na guarda da senhora Puff, tanto ela quanto a instituição, aí a autoescola e o próprio Bob Esponja vão pagar. Quero falar o que vocês acharam, se vocês gostaram, se querem mais, se tem algo pra parte 2. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.